Olá, eu sou Yuri Campos e vou fazer uma apresentação para vocês. Nossa apresentação é baseada em Generative Adversarial Networks, as GANs. Eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Ciência de Computação na Universidade Federal de Campina Grande. E o objetivo dessa atividade é em resposta à disciplina de Fundamentos de Pesquisa em Ciência da Computação 3, do período 2021.1, do professor Leandro Balbi. E o objetivo dessa atividade é aplicar a técnica de Feynman como guia para explicar um assunto complexo pré-definido de forma intuitiva, sem perder a profundidade. O assunto atribuído, então, a mim foi as GANs, Generative Adversarial Networks. O que veremos, então, nessa apresentação? Nós veremos o que são os modelos generativos, o que são as GANs, como funciona uma GAN, como modelar e treinar essas GANs. Veremos também o formalismo matemático, a visualização de uma GAN, as aplicações de GANs comuns, mais comuns de hoje em dia, e também alguns desafios e coisas bem interessantes. Bom, no contexto, nós temos das GANs, elas foram descritas pela primeira vez por Ian Goodfellow, através de um paper em junho de 2014, pela Cornell University, em Ithaca, no estado de Nova York, tem a referência. E a teoria do modelo padronizado e estável foi proposta por Alec Radford, em 2016, também conhecidas como DCGAN, Deep Convolutional Generative Adversarial Networks. Mas o que são, então, os modelos generativos? São modelos que usam uma abordagem de aprendizado não supervisionado, onde existem amostras de dados, que são as variáveis de entrada x, mas falta a variável de saída y. Somente são usadas as variáveis de entrada para o treinamento do modelo generativo. E o modelo reconhece padrões de entrada para gerar uma saída que é desconhecida e é baseada somente nos dados de treinamento. A ideia é similar aos modelos preditivos supervisionados, a partir das variáveis de entrada em um problema de classificação, a modelagem descritiva, onde o modelo deve discriminar, a modelagem discriminativa, onde o modelo deve discriminar a qual classe a amostra pertence. Porém, nos modelos não supervisionados, são usados para criar ou gerar novas amostras na distribuição de entrada. E como é feito isso? Como são esses modelos generativos? De uma maneira simples, nós podemos definir como um modelo de aprendizado não supervisionado capaz de gerar novos exemplos das amostras de dados, que são não somente similares para os exemplos, mas também indistinguíveis destes. Matematicamente, um modelo que aprende uma estimativa da função de densidade de probabilidade dos dados. Como é então esse modelo? A gente pode fazer esse seguinte esquema. O modelo generativo, ele recebe de uma base de dados de treino, as entradas como treinamento, e insere também um ruído aleatório. A gente vai ver que pode ser uma distribuição gaussiana, uniforme e tal. Então, ele gera, e em seguida, ele, através dos dados de treino, mas esse ruído, ele gera uma amostragem, e geram novas amostras de dados baseadas nos dados de treino. Então, de forma similar, ela gera a partir dos dados.
elas são similares, mas não são iguais, né? Elas fazem isso a partir dos dados, inserindo um ruído. E o que são as GANs? Essas Generative Adversarial Networks, ou redes generativas adversárias. São modelos generativos baseados em redes neurais artificiais profundas, né, dos estudos de Deep Learning, que são usados para aprendizagem não supervisionada. Então, essas três palavras, o networks aqui são as redes neurais profundas, né, que usam Deep Neural Networks, as DNNs. O generative aqui é um modelo generativo que eu acabei de explicar, que cria novos padrões a partir das amostras. E o adversarial são as redes adversárias. Então, essas duplas de rede são treinadas em uma configuração de competição. Eles competem uma com a outra. E como é que é o funcionamento dessa rede, né, desse sistema? É um sistema onde essas duas redes neurais profundas competem uma com a outra para criar ou gerar variações dos dados. E tem dois módulos, dois subconjuntos, dois submodelos. O Generator Model, é o gerador, e o Discriminator Model, que é o discriminador. Qual a intuição, então, como a gente pode entender as GANs? São dois agentes, então, que estão competindo um contra o outro. Um generator e um discriminator. O generator, a gente pode classificar ele como se fosse um falsificador, né? E o discriminador seria como um policial, né? Se o banco gera as notas reais, o policial aprende, né, a distinguir, sabe qual é a nota real. E quando ele recebe, porventura, uma nota falsificada, né, do falsificador, ele olha e fala assim, não, essa aqui é falsificada. Então, o gerador, né, o falsário, quer emitir mais notas, né, e se aproximar delas dos reais, e o policial tem que fazer esse papel de identificar corretamente essas notas, né, dando esse feedback para o falsário, né, que esse dinheiro é falso, né. Bom, intuitivamente, então, a gente tem esses dois, né, o falsificador, e vamos chamar esse de perito policial. Mas imagina que o objetivo, então, do falsificador é tentar enganar o perito. E vamos supor que ele seja um falsificador, esse generator aqui é um gerador de imagens, de pinturas, né? E a função do perito é identificar se essas obras, se essas imagens, né, se essa produção, ela é verdadeira e distingui-la das falsas. O falsificador tenta constantemente criar uma pintura e o perito tenta pegar o falsificador. Então ele faz gera uma imagem e o perito vai lá e diz, não, essa aqui está furada. E ao ser pego pelo policial, o falsificador continua melhorando e aprimorando suas pinturas, né? Se o perito lá disse que era falso, ele vai lá e tenta fazer as correções e tenta ajustar isso para ficar melhor, cada vez melhor. E ele continua tentando e aprimorando as suas pinturas cada vez mais. Até que chegue um ponto, né, que o dia que esse falsificador ele aprende finalmente a fazer uma pintura perfeita e engana de fato o perito, né? Aí ele fala, ah! Bom, e como funciona o funcionamento então das GANs? Como nós dissemos, o generator e o discriminator eles são redes neurais profundas. Nesse modelo GAN, consistem em duas redes neurais que competem entre si. E nós vamos ver um videozinho que explica isso aqui. Bom, nossas duas redes neurais, elas recebem a base de dados das imagens reais e vão sendo treinadas. O discriminador, quando recebe a imagem real, ele classifica como real. O discriminador, quando recebe uma imagem vinda do gerador,
ele classifica como falsa, fake. E assim recebe esse feedback para o gerador. E o gerador gera novas imagens a partir desse feedback e vai aperfeiçoando essas imagens até que o discriminador classifique a imagem gerada como sendo verdadeira, como sendo... E aí, finalmente, ele engana a rede. Ok? Bom, o generator, ele pega uma amostra e incide um ruído aleatório, gaussiano, uniforme, e gera uma nova amostra de dados. O discriminador, o discriminator, ele decide se o dado é gerado ou se é pego da amostra real, usando uma classificação binária com a ajuda de uma função sigmoide que dá uma saída na forma de uma faixa entre 0 e 1. Ou seja, similar às redes classificatórias, né? Então, nesse esquema, ele tanto pega os dados de treinamento e com amostras reais e o discriminador recebe essas amostras e as classifica como reais. E o gerador recebe também os ruídos, gera novos exemplos e insere nessa rede do discriminador e ele classifica como falso. E isso aqui ele vai refazendo cada ciclo. Então, o gerador ele analisa a distribuição de dados de tal forma que, depois da fase de treinamento, a probabilidade do discriminador cometer um erro seja maximizada. E do discriminador é baseado em um modelo que irá estimar a probabilidade que a amostra que chegou dos dados são reais ou não, ou seja, da base real ou do generator. Então, a função de minimizar. Então, como é que são os passos aqui? Exatamente como acontece nas redes. Primeiro eu treino o discriminador e o conjunto de parâmetros do gerador ele é congelado. O discriminador, então, ele é treinado com os dados reais e verifica se prediz corretamente. O mesmo com os dados fake, advindo do gerador, que identifica o discriminador os identifica como fake. O conjunto de teste para o gerador é tornado falso, ele fica constante, né? E a rede somente irá fazer o passo para frente e não se aplica a retroalimentação. É chamado de backpropagation. Então ele não tem uma retroalimentação nessa fase de treinamento. O segundo passo é treinar o gerador. Então, se treina o gerador e congela os parâmetros, né, congela o discriminador. Então, o gerador é treinado com os dados resultantes do passo 1. Então, pega-se o resultado do primeiro passo e usa-se para melhorar o estado anterior, para tentar exatamente enganar o discriminador. Lembre-se, o gerador é treinado, o discriminador é congelado, né, nos seus parâmetros. Bom, como é que é a formalização matemática desse modelo? É um jogo de min-max de 2 jogadores com os valores da função f de d e g. Né? Então, min de g, max de d, onde d de θ é o discriminador, né, o discriminator, que é uma rede profunda do discriminador e seus parâmetros. O G de φ é o generator, é uma rede neural profunda do gerador e seus parâmetros. O P-data é a distribuição de dados reais. P de Z é a distribuição normal do gerador. X seriam as amostras de dados reais na distribuição P-data. E Z é o ruído aleatório dado para a distribuição de PZ. Certo? Então, essa função é dita assim, que estima-se x tal que log de dθ de x, mas a estimativa do log de 1 menos dθ, gθz,
de forma que isso aqui seja maximizado ou minimizado. Aqui, então, essa parcela, ela me dá para o discriminador os dados que seriam classificados como reais, e essa parcela aqui me dá como os dados sendo falsos. O d de θ, então, tem como objetivo retornar d de θ de x igual a 1, que seria o real. E d de θ de g de φ de z igual a 0, que seria falso. Por outro lado, o g de φ, né, que é o gerador, tem como objetivo retornar g de φ de z, tal modo que d de θ de g de φ de z seja igual a 1. É um jogo de máximos e mínimos com essas duas funções. Bom, como seria essa função loss, né, função de perda, de D? Então, loss de D seria a min-max de toda dessa expressão, né? A loss function do discriminador é otimizado pelo gradiente descendente para maximizar essa expressão completa aqui, certo? Então, o discriminador tenta maximizar pelo gradiente descendente essa expressão. Repare que essas expressões elas são em função de log, exatamente para eles poderem ter máximos e mínimos aí. E a função, a loss function do gerador, né, loss g, ela é em função apenas dessa parcela aqui, né, que é isso aqui que me diz o que é o fake. Né? Então, a loss function do gerador é otimizado pelo gradiente descendente para minimizar essa expressão. Ok? Bom, como é que é o algoritmo disso aqui? Espera aí, só um segundinho. Pronto, minimizar um pouquinho. Como é que seria o algoritmo de treinamento, então? Então, são dois fors, um dentro do outro, que ele gera sempre aos pares, gera um, depois o outro, um, depois o outro. Então, é um for com um número de interações de treinamento e também um subfor com k-passos, né, que a gente vai ver que são as épocas, que geram m amostras de ruído, z de 1 até um z de m, da distribuição PZ. Para compor esse mini-batch, ele faz a seleção, né, selecionar essas n amostras de dados reais, de x de 1 até x de m, para a distribuição, né, pdata de x, atualiza esse discriminador, né, por um processo de estocástico, de gradiente descendente estocástico, né, que são os parâmetros, sim, e os parâmetros do gerador são fixos. Lembra que aqui nós estamos tratando do discriminador, né? Então, eu começo pelo discriminador e aí eu faço todo esse somatório médio aqui, né? Tem uma média. Deixa eu colocar essa coisinha para cá. Ops, para cá. Então, ele tem o somatório, que tem a média vai de 1 a n, do log de dθ, de x desse i, mais o log de 1 menos dθ, gφ, de z desse i. Né? Então, faço esse somatório. E, terminando esses passos, eu gero as amostras com ruídos z de 1 até m de 1, da distribuição P de z para compor esse mini-batch, e atualizo o gerador num gradiente descendente estocástico. Então, aqui é ascendente, aqui é um gradiente descendente. E lembrando que os parâmetros do discriminador agora estão fixos, porque eles foram alterados somente aqui, então, entrando nesse for, os parâmetros aqui são fixos. Então, vai dar esse somatório, que dá pela média, do log de 1 menos d de θ, g de φ, z desse izinho aqui. Ok? Termino o for, e isso aqui é como eu faço o meu treinamento. Eu treino sempre aos pares. Eu treino primeiro o discriminator, né, tentando fazer com que ele seja minimizado, e maximizado, perdão, e depois eu treino fixo, né,
o discriminador e treino o gerador, tentando fazer um gradiente descendente. Bom, vocês percebem que essas funções, né, elas vão convergir, por quê? Elas têm uma convergência em um ponto ótimo. Como são gradientes ascendentes da loss function de D e descendente da loss function de G, essas curvas, né, em função do logaritmo, então, do player 1, né, eu teria aqui um mínimo nessa função, né, v de θ e 0, ele vai encontrar um mínimo, e o player 2 ele vai ter um máximo aqui, né, nessa função. Então, quando eu tenho esse espaço, né, vetorial aqui dos dois, v de θ, né, o jogo aqui, ele gera uma função, um gráfico de Sela, né, um jogo de duas funções logarítmicas, uma maximizada e a outra minimizada. Então, gera esse gráfico de Sela aqui, e o espaço fica se movendo nesse gráfico de Sela. E a convergência e o ponto ótimo, né, nesse gráfico, então, ele vai dar por um equilíbrio chamado de Nash, da função da loss function das GANs, é atingido como esse D asterisco aqui, de G, seria o ponto ótimo do discriminador. Quando ele acontece? Quando o P de data de X é dividido por P de G de X mais o P de data de X. E G realiza um mapeamento tal que o P de G é igual a esse P de data aqui. Então, nesse momento, esses aqui são os pontos ótimos. O algoritmo de otimização irá convergir. E o resultado, e esse resultado de D e G, se esse resultado de D e G tiver a capacidade e tempo suficiente do treino. Isso também é a grande questão. Ele vai fazendo até chegar a essa convergência, certo? O Ian Goodfellow, ele resumiu da seguinte forma: as subderivadas de um supremo de funções convexas incluem a derivada da função no ponto onde o máximo é atingido. Ou seja, esse pontozinho de Sela aqui, bem no meio, bem centralizado, ele é atingido, é quando ele efetivamente ocorre a convergência e o ponto ótimo. Bom, para ilustrar essa GAN, nós vamos ver graficamente como funciona, certo? Existe uma publicação muito interessante que está disponível na internet, que é um trabalho exatamente de visualização de uma GAN. Foi publicada aqui por esse GAN Lab, Understanding Complex Deep Generative Models Using Interactive Visual Experimentation. Então, uma experimentação visual e interativa. Aqui são esse pessoal fera, né, que construiu esse site e está disponível, e eu vou fazer uma ligeira apresentação também aqui. Só um segundinho que eu vou acionar. Muito bem. Então, o nosso gráfico, espera aí, ele está no site, né, onde tem esse laboratório, ele é feito por esse lab aqui. Então, nós vamos acessar esse lab aqui, eu vou fazer uma demonstração para vocês. Tem um vídeo explicativo aqui também, bem didático, muito interessante. Mas o site que nós vamos acessar agora é este aqui. Muito bem. Aqui nós temos o GAN, né, o GAN Lab, que faz o seguinte. Vamos colocar para cá. Vamos imaginar, já tinha começado para cá, nesse site, nesse laboratório, a gente pode estimar aqui como é que tem a nossa distribuição de dados, né, assim, um pacote, um conjunto de dados. A gente pode escolher alguma dessas formas aqui, ou mesmo criar uma, né. No nosso caso aqui a gente não vai criar uma, eu vou usar essa aqui, mas caramba, volta, sai daqui. A gente poderia fazer uma aplicação aqui, certo? E aplicar. Mas eu vou usar uma já existente. Eu vou colocar essa aqui, que é a mais simples, e já vou usar os dados treinados, né, para poder começar. Mas, basicamente, o que a gente precisa entender disso aqui?
Essa aqui precisa estar zerada também. Vamos começar. Aqui é treinador. Vamos lá. Os dados treinados foi o que eu tinha visto antes. Então, pronto. Eu tenho essa distribuição aqui. Né? Esse cara aqui, graficamente, representa o nosso GAN. Né? Deixa eu ver se eu até coloco a minha câmera aqui. Peraí. Ok, vamos lá. Aí vocês conseguem me ver. Então, vamos lá. Aqui nós temos, então, né, o nosso modelo, né, esse GAFLab, onde eu tenho um gerador, um discriminador, e ele faz exatamente essa visualização de como ele foi gerado. Eu vou dar um play aqui e a gente vai começar a enxergar como ele é feito, tá? Então, o meu gerador, ele gera um determinado padrão, os dados reais, eles são entrados no meu discriminador, e ele começa a ser classificado entre real ou o fake, conforme esses dados são colocados para cá. O gerador, ele recebe naturalmente um gradiente aqui, né, o que faz a resposta, e antes ele gera um ruído. O discriminador, então, vai classificando esses dois para cá, e conforme ele vai discriminando, né, nossa função de perda, função loss function, ele vai dando resultados, né, de gradiente para cá, retroalimentando o discriminador. Quando ele classifica como fake, ele retorna, né, esse gradiente para o gerador, que gera novas amostras, pega mais dados, gera amostras e assim vai. Como é que é essa figurinha aqui? Os dados, o real está colocado em verde, e o que é gerado pelo gerador, né, pelo generator, ele é em púrpura aqui, né? E o classificador vai colocando ajustando, né, essas distribuições e vai mostrando de forma colorida aqui. Quando eu tenho esse mais púrpura aqui, né, mais roxo, é porque eles estão com os exemplos da parte que considera como sendo fake. Quando ele está com a parte mais esverdeada, o discriminador está percebendo que essa área aqui seria de dados reais, advindos da base real. E quando ele está esbranquiçado aqui, é que ele não tem certeza. Então é exatamente a faixa onde ele está. Essas setinhas que estão colocadas para cá, elas são o gradiente. Então, cada vez que o meu gerador, né, cada passo, cada época que ele vai colocando para cá, ele aponta para onde está o gradiente para ir movendo essas novas amostras para cá. Então, ele gera novas amostras e aqui ele está mostrando, né, o seu gradiente, e ele já está bem aproximado aqui, tá vendo? Algumas para lá, outras para cá, ele vai ajustando e vai fazendo esse ciclo, né, rodando para cá. Nas métricas, eu tenho a função perda, né, a loss function, do discriminador e do gerador. E você percebe que ele vai aumentando, diminuindo, e até que ele chegue, né, bem próximo aqui também, eu posso medir como são as duas. E de mesma forma, o grid, né, como é que está as divergências das duas funções. Aqui também é bem interessante, enquanto ele está fazendo isso aqui, que eu posso colocar esse botãozinho para cá, e ele pode meditar e alterar esses parâmetros. Então isso aqui é bem dinâmico, não só ele mostra como ele está fazendo, mas eu posso fazer ajustes nisso aqui e colocar, alterar parâmetros. Então aqui são as minhas redes neurais, ela está com uma camada só escondida, com uma rede com 6 neurônios. No gerador ele está com uma camada só escondida, com 5 neurônios, então eu posso ajustar esses neurônios aqui. Os otimizadores também, eu posso colocar ele como Adaman e SDG, né? E a taxa de aprendizagem também, eu posso fazer uma alteração disso aqui para ser mais rápido, para ser mais devagar, tá vendo? As taxas podem ser ajustadas. Eu também, a minha função de perda, né, loss function, ele pode ser o log ou pode ser os mínimos quadrados. Então eu posso aqui ir alterar e ver como é que ele funciona, né?
Aqui as atualizações estão uma por época, então posso aumentar isso aqui também. Ou seja, isso aqui é muito dinâmico e eu estou vendo exatamente como a minha rede, essa GAN, né, essas duas redes neurais profundas, elas estão aprendendo. Né? A gente não tem exatamente a função, né, mas ela está implícita aqui e ele está fazendo esses ajustes aqui até chegar a um ponto ótimo, até uma convergência. Mas ele já percebe que ele já conseguiu se aproximar bastante, né, do que ele está chamando de real, e essa área branquinha aqui é a parte de incerteza. Eu também posso, nesse tempo aqui, colocar passo a passo. Lembra que o gerador, normalmente ele é feito com ambos, né? Eu faço o discriminador, depois o gerador. Então, normalmente eu faço o gerador, um passo do gerador, eu posso fazer um passo do discriminador, passo do gerador, passo do discriminador, ou passo de ambos. Então, eu posso testar aqui minimamente também, e passo a passo, como eu quero fazer em cada época, cada passo, né? Aqui eu posso também, ele vai explicar graficamente o que ele está fazendo. Então, eu vou tocar aqui e a gente pode ver como é que é o treinamento, certo? Então, em cada fase dessa, ele está gerando, né, as derivadas com exemplos dos nodos, gera o classificador para os exemplos, faz a função de perda, né, computa a pensão de perda, gera o discriminador, atualiza o discriminador, aí gera a função com os erros, com os noises, né? Isso está muito rápido. Deixa eu ver se eu paro aqui, peraí. Vamos lá, vamos devagarzinho, senão não. Ele gerou as funções. Vamos fazer passo a passo aqui, né? Talvez. Não, tem que fazer um a um, né? É só tem que ser um pouquinho mais rápido. Vamos lá. Vamos tentar colocar. Primeiro ele fez, gerou, né, os exemplos a partir do ruído. O discriminador classificou esses exemplos, está vendo? Então, essa fase azul. Vamos lá, ele fez isso, já classificou os exemplos. Aí ele gerou, né, a função de perda, loss function, e retroalimentou já aqui gerou essa função, e aí ele vai fazer os estimativos, né, desse gradiente para retroalimentar aqui no discriminador. Vai atualizar o discriminador baseado nesses gradientes. Aí agora ele passa para o gerador. O gerador também deriva esses exemplos com os ruídos, tá? Ele pega os ruídos mais esse gradiente e classifica. Então, os discriminadores são classificados. Ai, caramba. São classificados. Ixi, tá piscando a bebê aqui. Porque essa pausa está muito rápida. Bom, vamos fazer por aqui, tá? O discriminador de classificação fez com os exemplos. É computado depois a função de perda. O gerador gradiente também gera novamente o gradiente e atualiza o gerador baseado nisso. Certo? Vou tirar isso aqui porque está piscando demais. Mas perceberam então cada uma dessas fases, né? É bem interessante, dá para brincar bastante, dá para entender bastante como funciona, e aqui ele já está bem próximo da convergência. Percebe que os gradientes, né, às vezes eles aumentam e diminuem, mas já estão bem próximos aqui de uma convergência, e já tem quantidade de épocas que ele já rodou. Okay? Deixa eu dar uma parada aqui. Da mesma forma, só para a gente exemplificar aqui, vou colocar uma outra distribuição, essa redondinha, por exemplo, aqui, e ver como é que ela se trata também. Ó, tá vendo? Essa região verde é a que ele considera como verdadeira, a região púrpura, né, seria a região que seria falsa. Aqui eu tenho os dados do gerador, aqui a amostra com fake, e ele está fazendo aplicando e gerando novas funções de perda e retroalimentando. Aqui ele dá uma paradazinha, isso que eu tô... Vamos ver. Vamos ver se ele melhora aqui, se ele faz. Sim, uma coisa importante. Eu gerei lá
e eu continuei com essas funções. Eu posso alterar aqui, né, minha função de erro, né, de ruído, perdão, para funções gaussianas de uma dimensão e duas dimensões. Como eu tenho meio que um círculo, eu vou colocar o gaussiano aqui, por exemplo, para ver se ele dá uma melhorada, certo? Só para a gente ver também como ele se comporta, tá? Ele gere uns exemplos mais interessantes. Tá? Já começou a distribuição, olha, já deu uma espalhada maior, né? Aí já começa já a ajustar mais fácil, perceba? Só a função de mudar a função de ruído do meu gerador já alterou como seria essa amostra, né? Como estaria gerando essa amostra, os exemplos, e aí já começa a ficar melhor, tá vendo? Agora ele já está começando a perceber alguma coisa redonda aqui, né? Bem interessante, né? Bom, dá para brincar bastante com esse aqui, certo? Muito bem, então dá para brincar bastante com esse lab, eu achei muito interessante, seria bom trazer para vocês. Mas voltando à nossa apresentação, como é que seria a etapa para modelar, fazer a modelagem de uma GAN? Tá? Basicamente, eu tenho que definir o meu problema, né, e naturalmente coletar os dados, escolher uma arquitetura GAN, e depende de como vai ser usada, né, essa GAN, treinar o discriminador com os dados reais, para predizê-los como tais, né, por N número de vezes, também chamado de épocas, gera as entradas fake pelo gerador, treina o discriminador com os dados fake, independente da origem, né, são treinados para dizer que são fidedignos, treina o gerador com a saída do discriminador para tentar enganar o discriminador. A predição, então, esse seria um modelo, quer dizer, qualquer coisa que eu preciso fazer em GANs, eu devo seguir esses passos, tá? E surgiram N aplicações, há muitas aplicações. Eu destaquei algumas aqui também, e no final nós vamos ver algumas coisas super interessantes também, e também vamos ver os problemas. Mas, dentre as aplicações, nós temos as predições de frame de baixa frequência ou de baixa qualidade, por exemplo, vídeos antigos ou de câmeras de segurança. Geração de texto a partir de imagens, através de geração de layouts semânticos, adicionando um gerador de imagens convolucionais, por exemplo. Melhorando a resolução de imagens para super resoluções, né? Nós temos hoje as TVs de 4K, câmeras cada vez mais, mas principalmente televisores grandes. Então você tem vídeos antigos que são de baixa qualidade, você consegue gerar, né, novas imagens, aperfeiçoar essas imagens, e fica uma coisa realmente incrível. Né? Tanto as câmeras advindas de câmeras de segurança, como de documentos digitalizados, de qualquer que seja, né, a mídia esse tipo de entrada. Também imagens interativas, né? Buscas de imagens a partir de desenhos, então você faz um desenho, né, interativamente ele traz alguma coisa no banco de dados referente àquilo. Sistematizar uma face animada, reencenada pelos movimentos das pessoas, preservando a aparência. Então é incrível, hoje você já tem aplicações no celular que você consegue capturar a sua imagem e em tempo real ele coloca uma face e faz, né, toda essa adaptação em tempo real e usando GANs, o princípio dessas GANs. Né, alguns vídeos aqui, né, algumas aplicações que melhoram, né, para progressive growth, né, melhoramento, né, das GANs, melhoramento da qualidade e a estabilidade e a variação de imagens. Tem esse vídeo aqui também de 1 hora de imagens de celebridades imaginárias, que é outra coisa bem interessante, foi um dos pontos bem fortes de GANs, que são a geração de imagens de pessoas que não existem. Tá? Eu vou colocar esse videozinho que eu acho bem interessante, só para ter um gostinho de como é essa amostra desse tipo de aplicação. Pronto, então, acessando esse site, ele é um projeto da NVIDIA, vou colocar aqui para tocar, e que ele faz
gera imagens novas. Nenhuma dessas pessoas são reais. Essas imagens elas foram totalmente geradas por GANs, né? Então, elas melhoraram absurdamente a qualidade, né, dessas imagens. Né? Realmente parece que foi uma foto tirada, mas elas são totalmente geradas a partir de outras imagens e com uma qualidade realmente muito absurda. Né? Esse projeto da NVIDIA é fantástico. Então, ele tem esse N amostras aqui, ele vai dizer exatamente como faz. Né? Ele treinou, né, as GANs usando 30 mil fotos de celebridades e a rede aprendeu e gerou novas imagens. Né? Aqui eles foram colocando a quantidade de pixels, né? A quantidade de horas também para poder renderizar essas novas pessoas. Né? As imagens cada vez mais com maior qualidade, naturalmente demoram uma quantidade absurda de horas para poder gerar cada uma delas. Mas percebe, assim, incrível, né? Um dia gerando a imagem. Nossa. E depois do treinamento, essa rede geradora randomizou, né, o número de imagens e interpolou cada uma delas. Né? Aí a gente vê essa variação. Então pegou esse banco gigantesco de imagens e começou agora a ver como foram essas transformações delas. Né? Então isso também, a outra é uma coisa bem interessante. Isso aqui está mais divertido, né, para ver as transformações de como eles geraram essas imagens de altíssima resolução usando GANs. Né? Essa é uma das aplicações realmente mais fascinantes. Deixa eu parar aqui um pouquinho e vou dar o último exemplo. Muito bom. Mas, assim, nem tudo são flores também, nós temos também muitos desafios. Né? Essa foi uma das aplicações, mas as GANs também têm dificuldades, né? E desafios para poder eles avançarem, né? E tem sido também, inclusive por isso, fonte, né, motivador de muitos estudos. O primeiro problema é da estabilidade entre o discriminador e o gerador. É necessário, tem que ter essa estabilidade entre o gerador e o discriminador, caso contrário, a rede cairá por completo. Né? Por exemplo, se o discriminador for mais poderoso ou forte, né, o gerador irá falhar completamente. Ele não será capaz de gerar amostras para o discriminador e que sempre a identificará como fake, né, deixando a rede muito leniente. Então, qualquer imagem gerada pelo gerador será sempre desconsiderada, tornando assim a rede inútil. Então, isso é um dos pontos fundamentais. Outros problemas também para determinar o posicionamento de objetos. Então, aqui a gente tem essas redes neurais que elas aprendem, só que se você pega uma gama de objetos, conforme essa pré-seleção, e esse Karens, né, ele diz que as GANs elas falham miseravelmente nesse aspecto, em termos de quantas vezes o objeto deve ocorrer em determinada localização. Né? Por exemplo, a imagem de 3 cachorros com 2 olhos cada pode gerar um cachorro com 6 olhos. Então, isso realmente é bem complicado. Quer dizer, não adianta só ter uma massa de dados muito grande também, mas essa parte de posicionamento ela é bem crítica. Também outros problemas de entendimento das perspectivas. Perspectivas tridimensionais são muito difíceis, né, em imagens geradas em GANs, né, absorvidas e processadas por GANs, pois elas não são capazes de compreender a perspectiva, né, em imagens e frequentemente dão uma imagem plana de um objeto 3D. Né? Então isso é o que mais acontece. Outro também problema de entendimento de objetos globais. Né? Ele não compreende ou não diferencia uma estrutura holística, ou seja, uma coisa mais genérica. Por exemplo, se se desenha-se mais árvores ou se está falando de flores, por exemplo. Você fez um desenho, a gente humano consegue distinguir, mas uma rede GAN não. Né? Tem esse problema de generalização. Mas, ao contrário, também eu achei interessante, né, esses motivos para amar as GANs, ou seja, quais são os potenciais dessas Generative Adversarial Networks. Né? By esse Alexei, né, ele é russo, inclusive, e naturalizou-se americano.
pela Universidade de Berkeley, né, nessa conferência aqui em 2018. Está aqui a referência também, inclusive o vídeo, se quiser ver. As GANs, elas são muito interessantes para iniciar uma concorrência, ou seja, descobrir propriedades emergentes. Então, novas ideias e coisas interessantes que normalmente não são parte dos objetivos iniciais. Então, você às vezes coloca como uma expectativa e de repente você descobre outras. Né? Então, isso é muito interessante para novas concorrências, para novos modelos, novas descobertas. As GANs também podem ser usadas como uma função de perda aprendida. Isso aqui é uma das coisas que mais o Alexei destaca. Pensar o discriminador em uma GAN condicional, com uma loss function, que basicamente aprende a função de perda a partir dos dados. Então, na perspectiva de G, né, do generator, D é uma função de perda. Em vez de desenhar na mão, isso é aprendido. Então, essa é a maravilha da GAN. Né? GAN também são meta-supervisores, né? Meta-survivors, supervisors. Diferentemente dos supervisores comuns, diretos, né, que você coloca numa rede supervisionada, imaginar como uma resposta deve se comportar corretamente. Então, f de x pertence a um domínio, ao conjunto de y, no lugar de f de x é igual a y. E também a consistência cíclica, né, de g de f de x é igual a x. Né? Então, isso aqui é uma característica muito interessante, porque eu não preciso, essas coisas não são determinísticas, ela bota também um conjunto, uma faixa, e ela consegue captar essas nuances. Né? GANs também são ótimos memorizadores de dados. Então, as GANs, como memorizadores de dados paramétricos de composição, é um modo muito mais rápido do que os vizinhos mais próximos são paramétricos. Mais próximos não paramétricos, perdão. Ela consegue gerar isso de uma forma muito mais rápida. Parece ser capaz de escolher quando roubar, né, quando absorver, né, os dados de treinamento para recompor as proximidades. Então, isso aqui é muito usado para melhoria de imagens. Então, eu tenho uma imagem de baixa resolução, eu tenho alguma coisa ali no meio, redes GANs, né, as GANs, ela consegue predizer isso aqui e roubar no lugar certo e puxar cada coisa para o lado e dar um resultado bem interessante e muito mais rápido. E por fim, as GANs estão democratizando a arte computacional. Então, desde que foram produzidos, né, esses primeiros modelos e disponibilizado, inclusive, né, em Open Science, essas aplicações disponíveis para qualquer um, várias pessoas começaram a usar isso também de forma artística, né, e democrática, né, nessa arte computacional. Então, desde que foi colocado esses trabalhos publicados, inúmeras realizações criativas na internet, com variações de propósitos artísticos. E são muitos modos legais de criatividade. Né? Eu vou colocar, inclusive, 10 exemplos desse aqui, que eu achei realmente fantástico, e vale a pena vocês olharem. Sim, eu vou fazer aqui junto com vocês. Vou clicar nesse carinha aqui, nesse site diretamente, Image Demo. Tá? Vamos colocar aqui maximizado para a gente ver. Esse aqui é bem engraçadinho, tá? Ele gera imagens para as demais imagens através de uma entrada. Você processa e gera um... Aqui, por exemplo, eu tenho... posso fazer e gerar gatos aleatoriamente, certo? Então, eu posso colocar ele aqui e processar para ele gerar novas amostras. Está fazendo o download do modelo conforme essa imagem que se foi colocada para cá. Então, aqui está uma coisa mais complexazinha, mas um tiquinho, está mais lento agora. Mas é como se eu desenhasse aqui uma entrada e ele vai me gerar um gatinho conforme essa entrada, certo? Eu vou fazer até mais simples, espera aí, vamos ver se ele recarrega aqui. Vou recarregar mais rápido porque o modelo está... Eu vou colocar aqui um aleatório, ele faz um desenho aleatório e ele gera já. Isso aqui já são umas pré-definidas, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui ó,
uma coisa aqui qualquer. E vamos ver o que ele vai gerar. Vamos tentar processar. Ele está fazendo isso através de um modelo de gatos. Então, essa entrada vai estar gerando uma imagem, né? Pegou uma base de gatos, né? Edges, né? Fronteiras aqui para gatos. Ele vai gerar aqui um gatinho rodando. Vamos ver como é que vai ser o gatinho. Um gatinho meio torto aqui. Essa entrada realmente não está muito legal. Mas vamos ver outras novidades. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, eu posso gerar janelas, né? Eu posso randomicamente gerar uma entrada e ele processa e gera isso aqui. Essa imagem aqui, ela é baseada em fachadas, mas conforme você pode colocar um janelão aqui e processar, ele vai processar umas imagens e gerar outra a partir dessas entradas. E da mesma forma, sapatos, desenha alguma coisa parecida com um sapato, ele dá uma forma de sapato e assim vai, tá? Esse é um exemplo. Mas um outro exemplo bacana também é aquele outro que a gente viu. Deixa eu ver aqui. Esse outro exemplo aqui também é muito legal. Ele gera as imagens. Esse aqui eu achei fantástico, esse aqui merece a gente ver junto, tá? Então, isso aqui já está gerado um vídeo, tá certo? Eu vou gerar um deles aqui. Ele aqui é já um gerador, aqui está com ondas, né? E aqui é uma imagem a partir de entrada. Então, aqui eu tenho uma entrada e aqui seria a saída. Então, vamos tocar aqui para ver como é que ele faz, tá certo? E aí ele colocou música, inclusive, deu uma dramaticidade. Ele está fazendo um vídeo, percebe que isso aqui é uma flanela. Ele desmembrou a flanela e está gerando aqui uma imagem bem bacana, como se fosse ondas. Vamos maximizar isso aqui. A dramatização, isso é arte, né? Olha, uma foto, né, ela morre, gera ondas e imagens de ondas. E coloca um áudio bacana e gera um drama, né? Não é legal? Tudo isso usando as GANs. Outro exemplo aqui também, bem bacana, se colocar esse tem um aqui de fogo, que é muito bacana também. Deixa eu ver esse aqui de flores. Mas é muito legal, ele mostra como ele fez. Bom, vocês podem ver, é um exemplo bem criativo de como ele usou o software disponível e gerou um vídeo, né, em arte, né, através desses recursos das GANs. Tá? Voltamos então aqui para cá. Aqui bem bonitinho. Sim, então chegamos ao final, né, da nossa apresentação. Essa foi uma parte introdutória, né, mostrando toda essa capacidade, o que é e os efeitos, os potenciais que são as GANs, usando essas redes neurais profundas, certo? Então, agradeço e até mais. Obrigado.